Existe uma definição interessante do criador de C++, que ele fala que a função de uma linguagem de programação é permitir que você escreva um código que atenda uma necessidade de um domínio de uma forma que o computador entenda. Algumas linguagens de programação, elas são destinadas a ajudar você a escrever um código que o computador entenda. E outras que favorecem o domínio. Ruby, Python, na minha opinião, são linguagens, C# também, são linguagens que se aproximam muito de escrever algo que atenda o domínio. E C++, ele entra no grupo das linguagens que, na minha interpretação, estão ali para ajudar você a escrever algo que se chega perto da máquina sem sacrificar o domínio. Enquanto C é a máquina e esqueça o domínio. Né? Eu vou pegar e vou começar essa nossa apresentação com um pequeno caso aqui para poder explicar para vocês o que eu estou querendo, por que às vezes C++ pode ser útil. Eu vou abrir aqui uma pequena imagenzinha, que aqui não dá para ver toda, mas é bem grande, tem é uma foto minha no Facebook, na sede do Facebook andando de bicicleta com multicolorido, enfim, do Facebook não, do Google. E eu vou chamar a atenção para o seguinte, lá em cima tem um timer, tá? Eu vou pegar e vou escrever e vou pedir para ele executar uma operação simples nessa imagem, que é um blur. Quando ele terminar o processamento do meu blur, ele vai mostrar lá em cima o tempo que ele demorou para concluir o blur. Estão vendo lá? Aproximadamente 3,5 segundos, ok? Agora eu vou pegar e vou reabrir a imagem para não ter trapaça, né? Aqui dá para ver a foto inteira, não fiz o zoom, mas olha que bonitinho. Eu na Google andando de bicicleta. E vou usar o C++ AMP. E esse é o resultado que eu tenho. Ou seja, eu trouxe de 3,5 segundos para 1/10 de segundo o processamento dessa imagem com o mesmo algoritmo entregando o mesmo resultado. E aí cabe a questão, o que é C++ AMP? E qual é a proposta do que eu tenho para mostrar aqui para vocês hoje? Quando você escreve código em C#, Java, você está escrevendo código que vai rodar em cima da tua CPU, certo? E esse código está rodando em cima da tua CPU, a CPU tem toda uma arquitetura, você pode escrever esse código para que ele seja paralelizável, só que paralelizar código na CPU, quantos cores você tem? 8? Talvez 16, num caso muito porrada? Agora, se você pegar e considerar uma placa de vídeo, vocês sabem quantos núcleos de processamento tem uma placa de vídeo? Dependendo da placa de vídeo, eu chego a ter milhares. Então, C++ AMP, esse AMP, AMP, ele vem de Accelerated Massive Processing. Ou seja, eu vou tentar pegar um determinado tipo de código e vou paralelizar ele de forma massiva dentro da minha placa de vídeo, usando a placa de vídeo para executar esse processo. No passado, você escrever código para executar na placa de vídeo era algo relativamente complexo, porque você tinha que escrever esse código em uma linguagem assembly, o que se aproxima de montagem, que a placa de vídeo entende. Existem tecnologias como Direct Computing, OpenCL, não GL, OpenCL para você poder fazer esse tipo de processamento. Há poucos anos atrás surgiu uma iniciativa da NVIDIA, que é uma das fabricantes fortes de placa de vídeo, desenvolveu uma extensão para C que eles chamaram de CUDA. Vocês já devem ter ouvido falar talvez sobre CUDA. E a ideia do ser CUDA é você escrever um código que vai rodar na placa de vídeo, né? Usando um código que se aproxima de uma biblioteca em C. Só que quem chegou a mexer com o CUDA percebe que o primeiro problema de CUDA é que ele é uma extensão para C e não para C++. E C é muito máquina e a coisa acaba ficando um pouco difícil. Outra razão pela qual eu não gosto de CUDA é a extensão do arquivo fonte. Geralmente arquivos escritos em CUDA têm extensão .cu. Nada bom pode sair daí. Eu vou mostrar para vocês aqui, basicamente, o código do C++, o código que executa esse processamento usando só o meu C++ convencional. Aqui está o código e vocês vão ver que ele não tem nada, para me fazer um blur, ele não tem nada de muito complicado. O que eu faço na prática é, eu pego a imagem, certo? Eu pego uma imagem, eu pego os pixels dessa imagem, eu percorro os pixels dessa imagem, para cada pixel dessa imagem eu percorro os pixels vizinhos, ok? Somo o valor dos pixels vizinhos e no final eu faço uma média simples desse cara e eu atribuo para o valor daquele pixel o valor médio dos pixels que estão em volta e isso que dá aquele efeito embaçado.
ok? Esse é o código. Eu tenho só mais 3 minutos? Sério? Shame on you. Esse código é o código C++ convencional. Aí tem a extensão da Microsoft, que é o C++ AMP. O que é o C++ AMP? O C++ AMP é um incremento de código que a Microsoft fez dentro do C++, onde você pode escrever um núcleo, a sua função. Reparem que o código é muito parecido com aquele código que eu tinha antes. Eu estou percorrendo da mesma forma. Só que aqui em cima eu tenho esse carinha aqui, ó, que eu estou usando na biblioteca. Quem trabalha com C++ reconhece que existe algo parecido no Standard Library, que é um Parallel for Each. E esse Parallel for Each, por sua vez, recebe uma Lambda Expression. Sim, C++ tem Lambda Expression e Java tem mais ou menos, né? E, cara, o que eu faço aqui é começar a trabalhar com esses dados, e aqui dentro eu estou escrevendo código C++ convencional. Na prática, o que acaba acontecendo é o seguinte, para você desenvolver um código com C++ AMP, internamente o processo é simples. Você tem que pegar dados, mover para a memória da placa de vídeo, executar um processamento num código de assembly que a placa de vídeo entende, e pegar depois o resultado desses dados e trazer de volta para a memória convencional. O que esse C++ AMP faz para mim é permitir que eu escreva usando funções tradicionais. Então aqui eu estou movendo o código para a placa de vídeo. E aqui dentro, ó, o código que está descrito dentro da minha extensão, ele acaba tendo esse modificadorzinho aqui no final, ó, esse restrict amp. Essa é a modificação do C++ AMP. Isso aqui faz com que o compilador, aquele desgraçado, aquela entidade que tem que sacrificar virgens para ele poder entender, ele pegue o código que está aqui dentro e, no lugar de gerar uma saída binária padrão para rodar na CPU, ele gera uma saída binária para rodar na GPU. Lindo, né? Lindo e simples. O resultado prático acaba sendo esse. Eu tenho códigos idênticos, aonde a execução na CPU me traz resultado em 3 segundos. E o meu código, mesmo código rodando na GPU, me traz em 1/10 de segundo. E o resultado acaba sendo espetacular. Gente, assim, ó, eu sei que a maioria de vocês, beleza, eu sei que acabou, tá? Eu sei que a maioria de vocês talvez não trabalhem com C++ no dia a dia. E chegar, para quem não trabalha com C++ no dia a dia, e chegar com um tópico mais avançado como C++ AMP, trabalhar com GPU e coisas do gênero, pode ser algo um pouco fora da caixa demais. A minha proposta para vocês aqui é o seguinte, ó, C++ AMP ele permite o desenvolvimento de aplicações com resultado massivo absurdo. Se você desenvolve para celular, algo importante, o Windows Phone, por exemplo. Mas se você desenvolve para o Windows Phone, por exemplo, você consegue utilizar a GPU do Windows Phone, tem um resultado de processamento absurdamente, uma economia de bateria absurda, e acaba sendo uma alternativa para conseguir bons resultados. No meu blog, elemarjr.net, existe uma série de posts onde eu explico em detalhes, inclusive, a construção desse exemplo. Se eu só instiguei vocês a sair daqui e dar uma olhada mais sobre o que é C++ e C++ AMP, eu já me sinto confortável com a ideia. Só 10 minutos é covardia para falar sobre C++. Mas, era isso, eu vou estar aqui para perguntas, tá?